Seja bem-vindo ao canal Trader Sem Limites. Bom, nesse vídeo de hoje quero vos apresentar aqui a plataforma onde a gente vai passar a fazer as análises juntos, né? É isso, vamos passar a fazer as análises juntos e identificar oportunidades para entrar no mercado. Para quem quiser também praticar, porque não adianta nada ver eu fazendo as análises e mostrar como eu faço as análises, para que ponto eu olho quando estou a analisar o gráfico, se tu não fizeres por ti mesmo também, para ires pegando e tendo noção de como fazer as coisas. Então eu vou aqui apresentar a plataforma que eu normalmente uso para fazer as análises, porque eu uso essa plataforma para fazer as análises, mas dou entrada numa outra plataforma a partir do meu telemóvel. Então a plataforma chama-se TradingView. Como podem ver aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser criar a conta, que é grátis. Tem a versão paga, mas também usas normalmente a versão grátis. Eu por acaso não pago nada ainda. Tem algumas regalias que a plataforma não te dá quando não estás na versão premium, mas o resto, que é o essencial para a análise, tu consegues usar normalmente. Então, aqui na plataforma nós temos o gráfico de velas, que também é chamado de candlestick, né? Nós podemos aqui mudar o tipo de gráfico, podemos pôr o gráfico de linha aqui nesse ícone, podemos pôr o gráfico de área e por aí fora. Eu normalmente uso mais o gráfico de velas e o gráfico de linhas para confirmar algumas quebras de estrutura. Então eu me baseio mais em gráfico de linha para ver quebras de estrutura e gráfico de vela para ver exatamente o ponto em que entrar a informação que as velas nos transmitem. Porque de todos os gráficos, o gráfico de velas é o que mais detalhe nos dá do que está acontecendo no mercado. Então aqui a gente encontra tudo quanto é linha, seta, canais para nós metermos linhas de tendência, traçarmos linhas paralelas, horizontais. Encontramos aqui em cima. Aqui nós podemos mudar o ponteiro se quisermos que tenha uma seta, uma borracha, uma cruz, que no caso para mim eu escolhi aqui uma cruz que está aqui padrão. No caso eu nunca mexi nisso também, não achei muito interessante mexer nisso. Aqui a gente encontra as ferramentas de medição. Aqui a gente não precisa saber tudo que está aqui, nem nada disso, não é muito importante. Eu aqui por acaso só uso Fibonacci, a retração de Fibonacci, que é para mim medir sempre os 50% de uma determinada zona em que eu tenho interesse. E quando entrarmos para a parte prática, a parte de fazer análise mesmo, já vão entender por que eu uso Fibonacci para medir os 50% das áreas e tal. Aqui a gente tem pincel para escrever alguma coisa, explanar e tal, essas cenas todas. E além do pincel, temos retângulo, normalmente que eu mais uso, retângulo para determinar algumas zonas importantes, sequências, se tivermos a explicar algumas coisas e a gente quiser, por exemplo, fazer algum desenho do gênero e tal, é aqui onde a gente encontra essas ferramentas círculo, tipo quando queremos evidenciar uma zona, por exemplo esse alto aqui, eu marco assim, prontos, da círculo, coisa que eu também não uso muito. Aqui o que eu mais uso é o retângulo, que é para demarcar as minhas zonas. O restante nem me preocupo em saber. Aqui, quando quisermos fazer algumas anotações, aqui o que eu mais uso aqui é o texto, mas a gente pode evidenciar aqui algum comentário, tipo boss. E a gente pode pôr aqui, por exemplo, que esse movimento aqui quebrou esses os últimos altos que foram criados aqui, e a gente quando olhar para ele já sabe o que significa, já nos passa a informação do que aconteceu nessa zona. Pronto, mas aqui o que eu mais uso é o texto, o resto não me preocupa.
aqui para quem aplica uma estratégia baseada em padrões. Deixa eu ver aqui um sítio em que podíamos ter um padrão que dava para usar uma ferramenta daqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, tivemos esse movimento aqui, basicamente esse padrão aqui para quem estuda padrões. Essas ferramentas aí ajudam muito. Já sabemos que é basicamente isso, mas não é perfeitamente um padrão, né? Tem um tipo de padrão M que nos indica que ao final desse ponto D o mercado iria subir e pronto, aqui aconteceu, embora esse não seja um padrão conhecido basicamente, mas pronto, aqui é onde a gente encontra os tipos de padrões. E eu aqui praticamente nem uso nada, não uso mais esse para identificar alguns padrões do tipo W e M, e é isso. Aqui encontramos as ferramentas para medir algum intervalo de tempo, intervalo de preço. Aqui essas são as ferramentas para nós indicarmos a nossa zona de interesse, o ponto de entrada, o ponto de stop loss e o ponto de take profit, como temos aqui esse nosso exemplo. Essa aqui é uma zona que eu analisei aqui, como podem ver, quebrou estrutura, né? Esse movimento aqui quebrou esses dois altos e em seguida quebrou esse último baixo que estava aqui, então isso me mostrava aqui uma certa zona de interesse que eu marquei aqui. Eu acho que aqui foi num time frame maior, estamos agora num time frame de 15 minutos, num gráfico de 15 minutos, né? O que significa que cada vela que está aqui levou 15 minutos para abrir e fechar, né? Por isso é que temos mais velas nessa zona, né? Mas a gente já vai falar um bocadinho sobre a temporalidade dos gráficos. Essas ferramentas aqui de posição comprada ou posição vendida são que nos dão aqui as nossas zonas de stop loss, take profit e o ponto de entrada, né? Aqui o mercado fechou aqui dentro dessa zona, ele está reagindo nessa zona, provavelmente isso, porque nós aqui trabalhamos sempre com questão de probabilidade em função dos padrões que o mercado sempre faz, como esse que aconteceu aqui. Normalmente quando acontece isso e ele faz esse movimento de quebrar uma resistência e em seguida quebrar também o fundo, ou seja, a zona de resistência, ele fazer essa manipulação, né, mostrando que ia para buy, quebrando estrutura. Há quem usa a estratégia de operar em zonas de suporte e resistência. Então, primeiro toque, segundo toque, era de se esperar que no terceiro toque nessa zona o preço vendia ou caísse novamente. Então, o que é que os grandes players do mercado aqui fizeram? Fizeram uma manipulação, né, stopando os camaradas que deixaram nessa zona uma ordem ou que abriram uma ordem de venda quando o preço esteve a chegar aqui, quando tocou aqui, né, eles fizeram um esforço financeiro e estoparam tanto os camaradas que estavam aqui a vender, tanto os camaradas que pensaram numa compra aqui, porque tivemos primeiro toque, basicamente aqui quase não tocou na zona, mas esteve próximo, né? Aqui se calhar os compradores iriam esperar um segundo toque aqui para comprarem no terceiro, né? Aqui já foram 2 toques na resistência, então era muito provável que o preço ao chegar aqui voltasse a cair. Então manipulação dos bancos e vamos para baixo, seguindo a tendência. Então ao quebrar essa zona aqui, que aqui deixa esse movimento como um movimento de interesse, uma zona pertinente em que o preço pode chegar aí e voltar a fazer esse percurso todo que ele fez até aqui. Por isso é que eu pus a entrada no 50% da zona e o stop loss aqui em cima e o take profit até aqui, porque a probabilidade depois desse movimento, a probabilidade que ao regressar aqui ele volte a fazer esse movimento de queda outra vez. Bom, e para a posição comprada seria a mesma coisa. Suponhamos que o preço ao chegar aqui vai subir, então a gente define sempre o nosso stop loss e tal, e take profit,
e assim sucessivamente. Então, essa aqui é onde a gente encontra essas ferramentas. Aqui tem alguns símbolos que a gente pode utilizar para mostrar pontos de interesse. Esses são os que eu mais uso. Aqui, esse símbolo de euro ou de dólar é para indicar alguma zona de liquidez onde há dinheiro acumulado. Vamos aqui depois, quando tivermos a falar de análise técnica, saber como é que os traders de Smart Money, que é a estratégia que eu uso, denominam as zonas de suporte e resistência. Normalmente é mais conhecido por suporte e resistência, mas para nós, traders de Smart Money, isso é uma zona de liquidez. Então, normalmente eu ponho o símbolo de euro aqui em cima, simbolizando dinheiro acumulado. Por isso é que os bancos fazem isso, captura de liquidez e devolvem o movimento para baixo. Eu ponho um olho normalmente quando tenho interesse numa zona, por exemplo aqui eu poderia ter posto um olho aqui, que é para quando eu entrar e olhar para essa zona, sei que tenho interesse nessa zona, então espero que o preço reaja nessa zona para mim poder entrar, tenho uma possível entrada nessa zona. E quando o preço já mitigou uma determinada zona, eu uso o X e indico exatamente a situação em que o preço já mitigou, ou seja, essa vela já deixa de ter relevância. Ele pode voltar a fazer um reteste, mas já não é com muita probabilidade de que volte a fazer o mesmo movimento. Às vezes acontece, outras vezes não, né? Mas a gente vai vendo isso consoante o tempo. Aqui temos a régua onde a gente consegue medir, por exemplo, aqui também conseguimos medir quantas barras ou quantas velas estavam presentes ou abriram e fecharam desse movimento daqui para baixo, né? Ele mostra que tem 115 velas daqui para aqui, 115 velas, e que essas 115 velas duraram um dia, 5 horas e 30 minutos para se formarem. Então a gente tem aqui, isso aqui é para ampliar uma zona quando eu quero ver exatamente um ponto específico, quando eu quero que esteja exatamente naquele ponto. Por exemplo, se eu quiser que o meu stop loss esteja exatamente nessa zona, então é mais fácil de eu dar o zoom para ver melhor e tal, coisas parecidas. E aqui temos o imã. A cada coisa que eu fui adicionando, eu clicava e logo ficava desativado. Para se eu quisesse pôr, tinha que ativar novamente. Mas quando eu ativo o imã, isso já não acontece, ela continua ativa. Então eu posso pôr várias linhas, quantas eu quiser. Se eu não dar com o botão direito do mouse, ela não desativa. Isso é para deixar a opção ativa permanentemente. Às vezes é necessário quando queremos marcar zonas consecutivas, a gente também usa isso. E o resto é resto. O resto é resto, e eu acredito que essas são as ferramentas principais e necessárias, básicas para a gente fazer as nossas análises, e é mais que necessário para a gente fazer as nossas análises. E daqui para frente vamos começar a ver alguns aspectos técnicos sobre análise técnica, estratégia. Espero que estejam comigo. Vamos começar a dar algumas entradas e ver os resultados. E ver os resultados ainda não são muito satisfatórios, porque a gente ainda leva muito loss e tal, mas perdas sempre fazem parte de qualquer investimento, de qualquer negócio. Não devemos nos acostumar com a perda, mas sim devemos aceitar a perda, aceitar o risco, porque fazem parte do negócio, né? Então a gente vai sempre procurar seguir as nossas regras à risca. Pontos de interesse para entrar vamos olhar a tendência normal do mercado. Então vamos procurar, o preço aqui está a cair, então a gente iria procurar por vendas, e para nós procurarmos vendas temos que procurar essa quebra de zona de resistência e quebra de zona de suporte ao mesmo tempo, quebra de estrutura, movimento de manipulação. Aí é onde a gente encontra essas situações,
a gente procura uma vela de maior importância, de maior relevância nesse movimento, que é para a gente darmos ou termos uma possível entrada. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, deem o vosso like para que o YouTube entregue para mais pessoas e assim o canal também vai crescendo, ajudar outras pessoas a encontrarem o canal começa a aparecer mais nas sugestões do YouTube. Se inscreva se ainda não for inscrito, partilha com os amigos que querem aprender mais e nos vemos no próximo vídeo.